Mas a palavra de Deus, ela nos ensina algo muito precioso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Ou melhor, Mateus capítulo 11. O verso de número 12. Mateus capítulo 11, verso 12, a palavra do Senhor diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Diga amém. E declare assim comigo ainda, diga: o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Você crê nessa verdade, amém? Amém? Como declaramos, nós somos detentores de uma promessa, mas para que possamos desfrutar dessa promessa, nós precisamos tomar posse do reino. E nessa noite, você veio aqui nesse lugar para ouvir uma palavra que é não somente para hoje, mas uma palavra que é para a sua vida. Então olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim para ela: faça a guerra. Agora olhe para a pessoa linda do outro lado e diga assim para ela: faça a guerra. Essa é a palavra que nós queremos liberar sobre a sua vida nessa noite. E antes de nós compartilharmos aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu quero que você possa acompanhar um vídeo comigo. Pode baixar ali a luz, por favor, e acompanhe esse vídeo comigo com bastante atenção. The only possible attitude toward out-of-control desire is a declaration of all-out war. I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! If you wonder how to make war, go to the manual. Don't just bellyache about your failures. Make war. He says, I'm continuing the quote, there is something about war that sharpens the senses. You hear a twig snap or rustling of the leaves and you are in attack mode. Someone coughs and you are ready to pull the trigger. Even after days of little or no sleep, war keeps us vigilant. There is a mean, violent streak to the true Christian life. But now let's very carefully ask, violence against whom? Or what? Not other people. Not other people. Not other people. Not Muslims. Not Hindus. Not Buddhists. Not atheists. Not secularists. Not nominal Christians. Not wives or husband or children or ornery bosses. But on every impulse in our soul to be violent to other people. Violence, a mean streak in Christianity, against our own selves and all in us that would make peace with sin and a settling in peacetime mindset. We make war on that in us. It's a violence against all lust in ourselves, all enslaving desires for food, caffeine, sugar, chocolate, alcohol, pornography, money, the praise of man, approval of others,
power, fame. This is our enemy. This is where we make war. It is a violence against all racism in our souls, all sluggish indifference to injustice in our souls, a violence against all indifference to poverty and indifference to abortion in our souls. Did you know that in the warfare of Romans, Satan doesn't show up until chapter 16? We tend to think of spiritual warfare as this little thing where you find some way to pray or some way to lay hands on or some way to do a Satan thing. Well, that's important. Believe me, that's important. We war not against flesh and blood, but against principalities and powers and world rulers of this present darkness and spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. That's important. But you know what? It's not nearly as important as this. Because the only foothold Satan has in your life is your flesh and your sin. Nobody goes to hell because of Satan. The only reason we go to hell is sin. Much more important than fighting Satan is fighting sin. This warfare in verse 13 is vastly more important than figuring Satan out. Get that. My biggest enemy is not Satan. My biggest enemy is John Piper. And he's the only reason I'll go to hell, not Satan. Satan, you don't have nearly that kind of power. And therefore, I really care about us learning how to do this battle. Christianity is not a settle in, live at peace with the world the way it is religion. Like most Christians live their daily lives. Verse 13. If by the Spirit you kill. There's a mean streak in Christianity, and it's not against anybody else but ourselves. In fact, it's against the meanness of ourselves against other people. If you feel like you're a mean person against others, a harsh person, a critical person, you know your problem? You haven't learned to make war. You haven't learned to be mean. You haven't learned to get violent against your violence, against your meanness, against your critical spirit. And you complain of it, talk about it, but have you made war 24/7 against it? Aleluia. Declare outra vez comigo, diga: faça guerra. Faça guerra. Faça guerra. Agora pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você está preparado? Aleluia. Deus há de falar tremendamente ao seu coração nessa noite, amém? Por que a necessidade de fazermos guerra? Sabe, queridos, alguns cristãos cultivam o estranho pensamento de que se estiverem dentro da vontade de Deus, ou em acordo com a vontade de Deus, não terão de enfrentar o diabo. E esse é um pensamento equivocado, porque a verdade é que se você nunca se deparar com o diabo, é porque provavelmente você está andando com ele. E nós precisamos então ter um entendimento acerca daquilo que a palavra nos diz sobre guerrear. Porque você precisa entender que se você se aproximar de alguma coisa que o diabo não quer abrir mão, que o diabo ele não quer largar, você pode esperar que ele vai sacar as suas armas e se levantará contra você. É isso que a palavra de Deus ela nos declara. Alguém disse algo interessante certa vez, e ele disse assim: olha, demônios grandes protegem tesouros grandes. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: demônios grandes protegem tesouros grandes.
E com isso ele estava declarando que Satanás, ele guarda certas áreas de engano. Ele guarda áreas de assassinato, ele guarda áreas de imoralidades, de conflito. Ele guarda áreas de governo e muitas outras coisas que são essenciais para que o reino das trevas ele venha encontrar o seu lugar nas nossas vidas. Mas para a maioria das pessoas, ele simplesmente coloca um demônio menor no telhado e simplesmente declara: se algum dia eles acordarem, você me chama. Você entende a profundidade disso? Se algum dia eles acordarem, você me chama. Mas o que você precisa entender é que um cristão que vê claramente o princípio da guerra espiritual, ele se torna um perigo para o reino das trevas. E a palavra de Deus, portanto, ela nos incita a guerrear. Aqueles que negam a realidade da guerra espiritual têm uma vida cristã limitada. Tem uma vida cristã raquítica. Tem uma vida cristã onde não desfrutam das promessas que o Senhor tem declarado sobre as nossas vidas. E é preciso então fazermos guerra. A palavra de Deus, ela nos traz inúmeros exemplos de homens e mulheres que guerrearam para desfrutar das promessas de Deus dispensadas sobre a sua vida. E nós não podemos pensar que conosco será diferente. Nós somos chamados a guerrear para desfrutar das promessas que Ele já tem liberado sobre as nossas vidas. Paulo é um bom exemplo acerca dessa realidade. O apóstolo Paulo foi um homem que lidou com muitas guerras espirituais. A palavra de Deus, ela vai declarar para nós em Atos capítulo 13, verso 8, que no seu primeiro encontro com um mágico, ele teve que guerrear espiritualmente. A palavra de Deus também vai declarar para nós que ele encontra uma jovem possessa de um espírito familiar em Filipos, em Atos capítulo 16, verso 16, e ele teve de guerrear contra aquela realidade espiritual. A palavra também vai dizer para nós que ele declarou à igreja de Tessalonicenses: eu quis estar com vocês, eu quis ir até vocês, não somente uma vez, mas duas vezes, mas nas duas ocasiões, Satanás me impediu de chegar até vocês. Então nós entendemos, meus amados irmãos, que a realidade espiritual, ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida e ela precisa então ser exercida, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós na sua palavra. Agora, o grande problema consiste em: você reconhece quando a guerra espiritual se apresenta diante de você? Você tem discernimento? Você tem uma compreensão clara de que você está em guerra? Você tem um entendimento de que você encontra-se em guerra? Nós precisamos discernir espíritos, declara a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer certa vez que Jesus, ele olha para Pedro, está lá em Mateus 16, verso 23, e ele diz assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. A gente percebe que naquela ocasião, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele reconhece claramente que ele estava em guerra. Ele não estava se dirigindo a Pedro, mas ele estava se dirigindo àquele que estava agindo por meio de Pedro. Ele estava se dirigindo àquele que estava usando o intelecto de Pedro. Então nós precisamos reconhecer as realidades espirituais e então fazermos guerra. Quando nós percebemos que Satanás está usando alguém com um instrumento, pare de lutar contra a pessoa e então faça guerra espiritual. Diga amém.
Porque a palavra de Deus, ela te diz que se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Diga: eu creio. Mas o problema é que muitas vezes nós não temos tal discernimento e nós queremos resistir à pessoa, quando na verdade trata-se de uma realidade espiritual. E o que precisamos de fato é resistir ao diabo, para que então ele fuja diante de nós, como declara a palavra do Senhor. Mas a realidade é que é tão fácil nós voltarmos à mentalidade natural, e então nós permitimos que Satanás escape, enquanto nós empreendemos muita força, uma força brutal, descomunal, e ela não terá muito efeito, porque se tratam de realidades espirituais. Então, como nós declaramos aqui, a palavra de Deus, ela declara-nos que o Senhor tem promessas para as nossas vidas. Ele veio da parte de Deus, e a palavra do Senhor declara que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, amém? Mas não somente uma vida eterna, mas temos também uma vida abundante, que por ele foi prometida. Mas é preciso entendermos que mesmo essa promessa pairando sobre as nossas vidas, para que nós possamos dela desfrutar, nós precisamos fazer guerra. A palavra que lemos inicialmente em Mateus 11:12 declara exatamente isso. O reino de Deus, ele é tomado à força. Aqueles que fazem o uso da força, aqueles que fazem o uso da guerra, esses herdam o reino de Deus, amém? Então há muitas promessas da parte de Deus para a minha vida, há muitas promessas da parte de Deus para a sua vida, para a vida de todo aquele que nele crê, mas nós precisamos compreender que nós precisamos fazer guerra. O salmista Davi, ele disse assim no Salmo 140, verso 7: Tu me protegestes a cabeça no dia da batalha. Diga amém. Davi declara aqui que a sua cabeça foi coberta. Eu quero que você entenda comigo que uma cobertura é um escudo. Uma cobertura fala sobre proteção. Uma cobertura fala sobre uma muralha de defesa. E cobertura espiritual, ela é crucial para que nós possamos permanecer fortes na guerra espiritual. Se não houver cobertura, se nós não formos guardados, se nós não formos protegidos, certamente seremos atingidos. E a palavra de Deus, ela nos declara em Efésios 6, que há uma armadura, a armadura, acerca da qual nós devemos nos revestir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 6. A partir do verso 13, a palavra do Senhor diz assim: Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Então aqui nós temos descrito nesse texto as peças da armadura, e elas são, eu quero que você declare comigo, diga: verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra de Deus. Nós estamos em guerra, e isso precisa estar vivo em nossa mente.
E a palavra do Senhor diz que para essa guerra nós devemos nos revestir da sua armadura. E as suas peças estão aqui declaradas. Inicialmente a palavra nos fala sobre a verdade. Diga comigo, verdade. Então entenda comigo aqui. Qualquer engano cria um ponto fraco na sua armadura. Qualquer engano cria um ponto fraco na sua armadura. O Senhor está declarando para nós que a autenticidade, a sinceridade, a transparência, ela impede com que você dê lugar ao diabo. Se você está me entendendo, diga amém. Por isso o Senhor está dizendo para nós: cinja os seus lombos com a verdade. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja sincero, seja transparente. E sabe, nós podemos entender a verdade aqui como aquilo que não está oculto, mas aquilo que é aberto e conhecido. Então entenda algo extraordinário. Frente a toda a mentira e engano, você faz guerra a partir da verdade. Amém? É a partir da verdade que nós não cederemos lugar ao diabo, que o diabo não terá lugar na nossa vida. Mas uma vez que nós cultivamos o engano, que nós cultivamos a mentira, que nós faltamos com a verdade, o diabo ele terá lugar em nós. E a palavra do Senhor está dizendo assim: faça a guerra a partir da verdade, amém? E além da verdade, a palavra também nos fala sobre justiça. Justiça sobre o seu coração fala sobre retidão, fala sobre você ser reto. E é interessante porque o sentido dessa palavra aqui, lá no original, fala acerca da justificação. Porque não há justiça em mim e você se ela não proceder da parte de Deus. Então quando a palavra está dizendo que nós devemos nos revestir da justiça, ela declara a partir de uma realidade que foi promovida por nós no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele nos justificou, ou seja, ele nos fez justos. E a partir de então nós vamos agora viver a nossa vida em retidão. Mas quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando de uma ausência de pecado, porque isso é impossível enquanto nós aqui estivermos. Mas quando nós estamos falando de uma realidade assim, nós estamos falando de que não há em você um sentimento de culpa, de inferioridade ou de condenação, porque você foi feito justo e por isso você anda em retidão. Então, queridos, a palavra do Senhor está dizendo para nós que é assim que nós devemos viver a nossa vida, e a partir dessa realidade então nós vamos estabelecer a nossa guerra. Agora, sabe o que é interessante? Que é impressionante como muitos crentes nutrem um sentimento de que são inferiores aos demais. E nisso o diabo leva vantagem sobre a sua vida. Porque na cruz o Senhor, em um só ato, Ele justifica a todo aquele que crê, amém? E sendo assim justificados, nós nos encontramos em pé de igualdade. Todos nós podemos andar em retidão, todos nós podemos andar em verdade e também em justiça. E é exatamente assim que nós iremos fazendo guerra e tomando posse ao reino de Deus. A palavra também nos fala sobre paz. E paz sobre os seus pés aqui significa que você andará em sentimento de ordem e direção. Diga comigo, sentimento de ordem e direção. Então, o inverso disso também é verdade.
Há muitos crentes que vivem em caos e confusão. E vivem em caos e em confusão porque não há paz sobre a sua vida. E não há paz sobre a sua vida porque os seus pés não estão firmados sobre essa paz. E o que nós precisamos entender é que essa armadura de Deus, ela está à disposição da igreja. Revesti-vos da armadura de Deus, assim declara a palavra do Senhor. Portanto, quando nós firmamos os nossos pés sob a paz, nós seremos dirigidos em ordem. Não haverá caos, não haverá confusão, mas haverá paz. Agora entenda, isso não significa dizer que não haverá tribulação, que não haverá turbulência, que não haverão dificuldades, mas em meio a tudo isso haverá paz, porque os meus pés estão firmados sobre a paz. Mas isso é algo que nós precisamos entender, com uma mente vivificada pelo Espírito. É por isso que a palavra também vai declarar acerca da salvação, que deve ser o nosso capacete. Um capacete, você bem sabe que ele protege a nossa cabeça. E aqui, quando nós falamos de capacete da salvação, a palavra do Senhor está nos ensinando que é o capacete da salvação que protege os nossos pensamentos. A palavra do Senhor vai nos declarar que nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então a mente de Cristo, ela protege-me de mim mesmo. A mente de Cristo, ela protege os meus pensamentos. Ela me livra dos meus maus pensamentos. E ela me livra também de toda a seta do diabo que é lançada através de palavras que vêm para nos fazer parar e desistir. Então, quando eu faço uso do capacete da salvação, o desânimo não vai me parar. Porque aquele que tem a mente de Cristo, diariamente ele é renovado no seu entendimento. Aquele que tem a mente de Cristo, ele não é paralisado pelo medo, ou por uma série de outras sugestões que queiram muitas vezes se alojar na nossa mente. Então, quando os nossos próprios pensamentos, ou os pensamentos de outros, ou mesmo do diabo, eles querem se alojar em nossa mente, a mente de Cristo em nós, ela impede e ela nos livra de tamanho mal como esse. Amém? É por isso que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E a palavra também nos fala sobre a fé. E a fé aqui é o escudo para que você possa permanecer confiante. A fé aqui é a certeza de que tudo vai dar certo. Diga, eu creio. Independentemente do que Satanás possa fazer. Quando você tem fé, você está guardado. E aí o Senhor está dizendo, nessa guerra, revista-se de fé. E o contrário da fé, podemos entendê-la como a incredulidade. E toda incredulidade desagrada a Deus. Porque a sua palavra diz que aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe. E que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Portanto, você precisa ser revestido da fé. Amém? E a palavra também nos ensina que nós também precisamos nos revestir da palavra de Deus. Diga, essa é a minha arma de ataque. Então, olha, você sempre deve atacar a partir da palavra. Não existe outra forma, não existe outro meio. E se você assim o fizer, certamente você será derrotado. A palavra que deve ser proferida nos seus lábios é a palavra da fé. É a palavra de Deus.
É a partir dela que nós atacamos. Então a palavra de Deus deve estar constantemente fluindo da sua boca. E sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus, ela não é somente uma arma contra o diabo, mas ela é uma arma contra você mesmo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então aquilo que declaramos vai estar gerando algo em nós mesmos, seja para a vida ou seja para a morte. É por isso que a nossa palavra, ela deve ser a palavra de Deus. Essa deve ser a palavra que deve estar constantemente fluindo na nossa boca, constantemente fluindo nos nossos lábios. Agora, certamente isso que eu tenho declarado para você não se trata de novidade, porque de alguma forma nós conhecemos essa verdade. Mas a grande questão é, porque ainda que sejamos detentores desse conhecimento, muitas vezes nós estamos sendo derrotados e não estamos experimentando das promessas de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa se revestir dessa armadura, amém? Não basta apenas ter conhecimento da sua existência, mas é tomá-la sobre si, é se revestir dela. Então a verdade, ela tem que andar lado a lado com você. A mentira, ela não pode ter lugar na sua vida, mas a sua palavra deve ser sempre uma palavra verdadeira. Você deve se cingir com a verdade. Declara a palavra do Senhor. Não deve haver nada que esteja oculto na sua vida, porque tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que está em trevas, é ferramenta nas mãos do diabo para destruir a sua vida. Andar em verdade, andar em justiça, firmar os nossos pés sob a paz, termos sobre nós o capacete da salvação, que é a mente de Cristo, estarmos imbuídos de fé, a palavra de Deus sempre fluindo nos nossos lábios, e é assim que nós vamos vencer a nossa guerra. Diga, eu creio nisso. Então, queridos, a palavra de Deus vai dizer para nós, quando Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda carta, ele fala sobre conquista espiritual. Olha o que ele declara para nós, 2 Coríntios 10, os versos 3 a 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, a palavra do Senhor diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, amém? Então você precisa entender comigo que os ataques de Satanás, frequentemente eles são tortuosos, mas também sutis. Ele age com sutileza. Mas sabe qual é o grande problema das nossas vidas? É que nós reagimos aos ataques de Satanás de uma forma passiva, quando na verdade deve ser o inverso. Nós precisamos resistir aos seus ataques de uma forma ativa. Então olha, ou ocorrerá um sério risco de nós sermos enlaçados pelo diabo e nós sermos levados para níveis cada vez maiores de pecado, podendo até mesmo sermos levados a cativeiro. Sabe que o problema inicial da nossa vida, nessa luta contra o pecado, ele é o estágio mais perigoso de qualquer tentação.
Então, o pensamento inicial, ele é fundamental e ele é determinante na maneira como você lidará com esse pecado na sua vida. Então diga comigo, faça guerra. Querido, tudo começa com um pensamento inicial. Se você não interromper esse pensamento, ele aumentará progressivamente. E o que é que vai acontecer? Você vai começar a acolher esse pensamento como se fosse uma verdade. E o que é que vai acontecer então a partir disso? Enquanto você permanecer nessa verdade, finalmente, ela vai levar você a uma atitude onde você vai basear a sua vida nessa mentira. Então todo pensamento inicial que quer nos levar ao pecado, nós precisamos nos levantar e fazer guerra em nome de Jesus. Amém? Então pensa comigo de alguma forma prática. O primeiro toque ilícito, o primeiro olhar lascivo, a primeira coisa escondida, isso vai estimular os processos mentais para que isso vá avançando cada vez mais na sua vida. Você entende então por que é que você precisa fazer guerra aos pensamentos iniciais? Você consegue compreender isso, amém? Em nome de Jesus? Então diga comigo, faça guerra. Faça guerra. Faça guerra. Quando você não reconhece essas táticas do inimigo, e assim você deixa de entrar em batalha contra ele, o pecado entra na sua vida. E uma vez que o pecado entra na sua vida, se ele não for tratado, finalmente, ele vai se tornar um padrão de comportamento na sua vida. E isso vai te levar à morte. Nós então somos chamados para fazer guerra. Você compreende isso? Diga amém. Então você precisa aprender a lidar com os primeiros pensamentos. Você precisa fazer guerra frente aos primeiros pensamentos, antes que essas mentiras planejadas pelo diabo se tornem uma verdade na sua vida e venham agora então ditar o teu padrão de comportamento. Mas para que isso não aconteça, você precisa ter coragem. Diga comigo, coragem na guerra. Quando nós pensamos sobre coragem, pelo menos comigo, logo me vem à mente Josué. Um homem de extrema coragem. E coragem não é ausência de medo, mas é você agir apesar do medo. E é exatamente isso que nós vemos na vida de Josué. E o livro de Josué, ele é um modelo para a guerra. É um manual de como nós devemos nos comportar. É interessante que ele começa com uma advertência que se repete sucessivamente. O Senhor, ele dirige a palavra a Josué e diz: seja forte e corajoso. E essa palavra então se repete, seja forte e corajoso. E ela vai se repetindo e vai acompanhando a vida de Josué. Seja forte e corajoso. Sabe o que é interessante? Pesquisando essa palavra, eu descobri que a palavra coragem vem de uma palavra francesa, que eu não vou me atrever aqui a tentar a sua pronúncia, porque ficaria muito feio. Mas essa palavra significa coração. E olha que coisa interessante, porque ter coragem em inglês significa recobrar o coração. Então como é que a gente pode entender isso aqui de uma forma que isso venha corroborar para que nós tenhamos coragem na guerra? Entenda, Satanás ele não joga limpo. Satanás é sujo. Você precisa entender que ele é um intimidador. E como intimidador, ele avança através do medo.
se ele conseguir plantar uma semente de medo no seu coração, logo ele levará vantagem sobre você. E por isso nós temos uma advertência na palavra do Senhor dizendo para nós: recobra o teu coração, seja corajoso, seja forte e corajoso. O que é que a palavra de Deus, queridos, então ela está dizendo para nós? Olha, ao lidar com o inimigo, você não deve ficar sentado, pensando, analisando por quê, como. Seja corajoso, seja forte e corajoso, assim diz o Senhor. Você está pegando essa palavra aí, amém? Então quantas vezes nós não ficamos pensando, parados, mas como, por quê, como é que será? Quando a palavra do Senhor está dizendo não, seja forte e corajoso. Você precisa ter coragem, você precisa recobrar o seu coração, e você precisa então se posicionar. Você não pode esmorecer diante da batalha. Agora nós fazemos isso a partir de quê? Do revestimento de uma armadura que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Então diga comigo: eu preciso ter coragem. Diga: o meu coração não vai esmorecer na batalha. Agora entenda: Satanás vai usar de todas as suas táticas de intimidação, de medo, de mentiras, de limitações, para fazer você parar e recuar. Mas você precisa recobrar o seu coração. Você precisa ter coragem, e você precisa fazer guerra. Diga: fazer guerra. Porque é quando nós fazemos guerra que nós avançamos. Então não desista. A palavra que eu libero sobre a sua vida é: faça guerra. Diga amém. Porque essa é a palavra de bênção para a sua vida nessa noite. Mas não é uma palavra para apenas essa noite, mas essa é uma palavra para a sua vida. Às vezes nós estamos andando em meio a uma tempestade espiritual. Quando nós falamos de tempestade, nós falamos de um tempo fechado, de um tempo de pouca visibilidade. E sabe o que é interessante? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou por tempestades. Os evangelhos narram algumas situações assim. A Bíblia ela vai dizer para nós que Jesus estava no barco com os seus discípulos, lá em Marcos capítulo 4, verso 37, quando a Bíblia diz assim: olha, levantou-se um grande temporal de vento. Levantou-se uma grande tempestade. Mas sabe o que é interessante? Que o verso 39 vai dizer assim: olha, levantou-se Jesus e repreendeu o vento. Então presta atenção aqui comigo. Quando o vento se levantou, Jesus também se levantou. Você está pegando isso aí no seu espírito? Você está compreendendo essa verdade espiritual sobre a sua vida? Então quando a tempestade se levanta, é hora de nós também nos levantarmos, de não ficarmos assistindo passivamente às investidas do diabo contra a nossa vida, mas nós nos levantarmos e então fazermos guerra. Então, queridos, olha, o ponto é esse. Quando a oposição demoníaca se levanta, você também precisa se levantar. Agora você precisa entender algo. Você tem uma promessa, mas você precisa guerrear. E nós queremos colocar muitas vezes sob responsabilidade de Deus aquilo que é nosso, quando Ele está declarando: revesti-vos da armadura de Deus. Você está entendendo, amém? Tempos de tempestade são tempos de se levantar, são tempos de se posicionar. Plante os seus pés com firmeza e permaneça inabalável, assim diz a palavra do Senhor. Agora olha o que a palavra de Deus diz.
As armas com as quais você luta não são carnais, mas elas são espirituais. Toda carnalidade colherá carnalidade, mas toda espiritualidade colherá do Espírito de Deus. A palavra está dizendo que as nossas armas espirituais, elas são poderosas em Deus. Então, como é que você deve lutar? Como é que eu devo lutar? Como nós devemos fazer a nossa guerra? A palavra do Senhor, conforme já lemos, ela nos declara: primeiro, em verdade; segundo, em justiça; terceiro, em paz, tomando sobre nós os pensamentos de Cristo, empenhando fé e atacando com a palavra de Deus. Esse é o modo com o qual o Senhor tem estabelecido para que nós possamos avançar, amém? Então, olha, o que a palavra do Senhor está nos ensinando é, quando Ele diz assim para Josué: seja forte e corajoso, porque você vai atravessar esse Jordão e você vai entrar com o povo na terra prometida. O que o Senhor estava dizendo é: tome posse do seu território. E aí por isso o Senhor assim declarou a ele: aonde você colocar a planta do seu pé é seu. Mas muitas vezes nós queremos que alguém conquiste em nosso favor. Nós estamos esperando que Deus faça aquilo que Ele já fez, Ele já nos deu no Espírito. E as nossas armas então elas são espirituais. Então nós precisamos tomar posse desse nosso território. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Presta atenção, o Senhor está dizendo: Josué, levanta, tenha coragem e atravessa esse Jordão e entra na terra prometida. O Senhor está dizendo assim para Josué: olha, leva a tua luta até o inimigo. Não fica esperando para que ele venha até você, mas levante-se, tenha coragem e vá até ele, porque é uma promessa sobre a sua vida. É tempo, querido, de nós sermos corajosos e ousados na nossa fé. É tempo de nós nos levantarmos como Josué e de nós então atacarmos o nosso inimigo. É nesse sentido que a palavra do Senhor diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja. Então olha, quando nós temos uma palavra de direção, quando nós temos a bênção do Senhor, e quando então nós não nos submetemos a isso, nós não podemos esperar grandes coisas. Sabe por que muitos não desfrutam das promessas? Porque estão esperando que elas simplesmente se realizem quando elas devem ser conquistadas. Se Josué não se levanta, se Josué não atravessa o Jordão, se Josué não bate o pé na porta de Canaã e entra e diz: esse lugar é meu, certamente ele e a sua geração não conquistaria a promessa. O que o Senhor está dizendo para nós é: o que vocês estão esperando? Vocês são detentores de uma promessa. Vocês têm a minha presença com vocês. Agora é tempo de se levantar e de fazer guerra. Agora é tempo de você levantar e de você levar a sua luta até o seu inimigo. Então o que o Senhor está dizendo: olha, rompa as barreiras dele. O Senhor está dizendo: destrua os pensamentos dele. Libere o poder de Deus em cada área da sua vida, querido. Porque se nós formos em o nome do Senhor, inferno nenhum vai prevalecer diante de nós. Guarde bem isso que eu vou dizer agora. Os próximos dias são dias de ousadia.
Os ousados experimentarão coisas que os tímidos não vão poder herdar. Então o Senhor está dizendo, é tempo de se levantar. Então libera o poder de Deus sobre as áreas da sua vida. E faça a guerra em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar mais uma vez aquela canção.